como disse, em função das obras. Campinas tem 54 mil imóveis desocupados, número esse que dobrou em 12 anos. O censo 2022 revelou que 12% dos quase 502 mil domicílios de Campinas estão desocupados, o equivalente a 54 mil imóveis vazios. O crescimento foi de 99,4% em relação ao censo 2010, ou seja, em 12 anos, o número de imóveis desocupados na metrópole praticamente dobrou. Os dados foram divulgados durante um debate na Câmara de Campinas nesta quarta-feira pelo pesquisador Renato Balbin, do Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, o IPEA. Ele explica que o cenário em Campinas segue a tendência nacional. Uma das explicações é uma nova economia que a gente tem, que é do uso temporário de imóveis para locação, mas não o aluguel, né? Através das plataformas, Airbnb e outras, né? O fato é que impressiona no Brasil inteiro terem aumentado muito o número de unidades habitacionais, imóveis que foram construídos no Brasil. Foram quase 30 milhões de novas unidades, enquanto a população cresceu muito pouco, inclusive menos do que a gente esperava. Então, o que a gente está vendo é que o setor imobiliário está descolado da necessidade da população. O censo 2022 revelou ainda que o número de imóveis desocupados em Campinas é 35% maior que o de pessoas à espera de uma moradia pela Coab. Outra pesquisa realizada no primeiro semestre de 2021 por alunos da Faculdade de Arquitetura da PUC Campinas, em parceria com o ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, revelou que Campinas tem 500 imóveis vazios somente na região central. A arquiteta e urbanista Vanessa Gallego, que coordenou o trabalho, opina que faltam políticas públicas para resolver a desocupação imobiliária no centro. O trabalho resultou na criação do Fundo Haja Reabitar, que reúne representantes da PUC Campinas, Unicamp, docentes e estudantes, além de instituições parceiras e investidores sociais, para promover a locação social em imóveis do centro. Diante da falta de políticas públicas, municipais, estaduais, federais, que cheguem na área central, então a gente começou a nos organizar enquanto sociedade, através do terceiro setor, numa organização sem fins lucrativos, e nós conseguimos juntar 21 investidores sociais para angariar recursos para comprar o primeiro imóvel, que é uma casa de 1929, e nós estamos reformando e restaurando essa casa para abrigar 4 famílias chefiadas por mulheres com filhos. Os números foram apresentados na Câmara de Campinas sob o comando do vereador Cecílio Santos, do PT, em um debate com lideranças comunitárias sobre habitação social e imóveis desocupados no centro. O primeiro passo é disponibilizar essas informações que nos chegaram para comissões que estão estudando, inclusive, a revitalização do centro. Segunda questão é a gente juntar essas informações, as demandas das comunidades e, com base nisso, os técnicos poderem apresentar sugestões, sejam viáveis, factíveis, e estabelecer um cronograma para apresentar ao executivo propostas que sejam bem concretas, entende? O parlamentar é relator da Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua. De Campinas, Tayla Ramos. E sobre esse assunto, a gente está em contato com o urbanista, professor da PUC Campinas, João Verde. Professor, obrigado em atender a CBN Campinas. Uma boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. Professor, a gente já conversou algumas vezes, né, aqui na CBN com relação a esse assunto de requalificação do centro, formas de se buscar uma ocupação maior e revitalização também da região central. São várias frentes de trabalho, mas com relação especificamente a esse ponto, né, que a Tayla trouxe na reportagem, uma desocupação muito grande de imóveis. Como isso poderia ser revertido para trazer pessoas como incentivo, formas de se habitar mais o centro também à noite, né? Porque muito se tem aqui durante o dia em função do comércio. Como você falou, André, são muitas frentes, são muitas secretarias, por exemplo, da prefeitura, órgãos de governo, não só o próprio governo municipal, que tem que estar atuando, né?
E a própria sociedade tem que estar sendo parceira do poder público, né? Outros poderes públicos, para que as coisas aconteçam, né? Agora, essa quantidade de imóveis que está sendo falado, a gente questiona se é tudo habitação, porque a gente vê, andando pelo centro, claro, nós vemos prédios que estão com salas, residências, apartamentos vazios, com placas de venda, de alugas, mas são muitas salas comerciais, principalmente, e principalmente os térreos, está tudo desocupado. Tem ruas que a gente anda, a grande maioria das lojas estão fechadas com placas de venda e alugas. O grande problema disso no centro, além da questão de custo, a questão da segurança pública, morador de rua, etc., é um grande problema que nós temos é o valor do IPTU. O IPTU está altíssimo na cidade. Então, tem muitos imóveis que, às vezes, até as pessoas pleiteiam alugar ou comprar, veem o valor do aluguel, o valor do condomínio, mas na hora que vão ver o valor do IPTU, as pessoas acabam desistindo, acabam sendo desestimuladas para isso e vão optar por ou empreender em outros lugares na cidade ou em outras cidades ou morar em outras cidades. A gente vê nos últimos anos, se a gente for buscar o censo dos últimos anos, o crescimento que foram cidades como Valinhos, Paulínia, Indaiatuba, etc., Jaguariúna também. Quer dizer, todo o entorno de Campinas, essas cidades do entorno de Campinas, crescendo muito, muito mais do que Campinas, que é justamente moradores de Campinas que estão indo para elas, né? Professor, até com relação a esse assunto que o senhor tocou do valor do IPTU, em São Paulo, recentemente, vereadores lá na Câmara Municipal da capital, eles começaram a debater, inclusive estudaram um projeto de lei para propor que haja isenção do IPTU pela região central, lá na região da Cracolândia, que a gente também tem acompanhado esse cenário nacionalmente, né, de toda a situação que tem sendo vivida lá. O senhor acha que isso também poderia ser alguma forma de se estudar para cá, delimitando uma região central, um espaço, não digo isentar, mas haver algum abatimento, um desconto, para também ser um incentivo? Não, eu acho que tem que haver uma diminuição no IPTU como um todo. Não adianta você diminuir o IPTU para um lado da rua, para a rua de baixo, a quadra de baixo, e no entorno não ter uma diminuição. Não uma isenção, uma diminuição. Só que o poder público, o dinheiro que às vezes ele iria gastar ou perder com essa isenção, ele poderia estar investindo realmente no centro. Não existe condições que possam mudar o centro de Campinas ou mudar os questionamentos da cidade, funcionamento, uma questão habitacional, se não tiver um grande empenho do poder público, um projeto para que essas coisas sejam feitas, uma ideia realmente que vá resolver os problemas. Agora, com relação à questão habitacional que está se pleiteando, tem muito imóvel vazio. Tem, mas tem salas comerciais, hotéis, tem vários hotéis em Campinas que fecharam, estão fechados, e não tem condições de continuar funcionando, são prédios inteiros. E teria que ter políticas que dessem condições, ou às vezes o próprio poder público comprar esses imóveis, desapropriar esses imóveis. Às vezes há imóveis que estão com problemas de família, problemas jurídicos, inventários, são muitas coisas para serem resolvidas, que não é só simplesmente o prédio está vazio, vamos ocupar esse prédio, vamos utilizar esse prédio. Então, há um conjunto de políticas que tem que ser desenvolvida para isso. Também não adianta se falar, olha, tem tantos 50 mil imóveis vazios, tem 40 mil pessoas na lista da Coab. São questões diferentes, são padrões diferentes. Então, você vai ter, nesse conjunto, você vai ter salas comerciais, você tem apartamentos de 1, 2, 3, 4 dormitórios. Nem todos esses imóveis têm condições de serem oferecidos ou serem pleiteados por essa lista de 40 mil pessoas da Coab. A Coab está com um trabalho sendo desenvolvido já há 3 ou 4 anos da lei da Coab, que o que está acontecendo? Está propondo uma oferta de 4 mil apartamentos que já estão em construção, alguns já estão aprovados, que estão sendo oferecidos para a sociedade de Campinas. Muita gente pode falar, é pouco, mas são 10% da lista da Coab. Mais os imóveis que a Coab vai receber também, porque existe uma contrapartida
de 2% a 5% desses empreendimentos de apartamentos que têm que ser entregues para a Coab. Então, tudo isso vai ajudar. Mas a sociedade, como um todo, tem que estar ajudando o poder público, e o poder público tem que fazer assumir a sua questão, a sua responsabilidade. Né? Sim. E com relação a isso, o senhor falou agora há pouco dessa questão do poder público, de prédios abandonados, me lembrei, até busquei aqui com relação ao Palace Hotel, na Irmã Serafina, que é algo simbólico e icônico aqui pela região central. No começo de 2020, a prefeitura, com estardalhaço, fez ações, fez limpeza, porque realmente o lugar estava todo degradado, retirou toneladas de sujeira de lá e a pessoa o proprietário devia mais de 23 milhões de reais em IPTU. Só que já se passaram todos esses anos, segue o imóvel lá parado, logicamente que há todo um entrave, uma questão a ser resolvida, mas o fato é que a prefeitura tomou para si essa questão e o que poderia se tornar uma questão de moradia social. Se fosse só uma questão de impostos atrasados para a prefeitura, IPTU, ou mesmo às vezes ISSQN, tudo bem. Mas às vezes também tem impostos federais, tem impostos estaduais. Mas o fato é que o local continua lá abandonado, também podendo ser servido para algo, né, de utilidade de moradia social. Às vezes, dele ser desapropriado, poderia ser feito um acordo com os proprietários, por conta do próprio atraso do IPTU, etc., para uma alocação social. Em vez do poder público dar habitação, dar um apartamento que custe, 180, 200, 220 mil reais, esse dinheiro poderia ser revertido numa quantidade enorme de locações sociais, que iria estar atendendo muito mais pessoas, muito mais famílias. Com relação a isso ainda, professor, recentemente o vereador Paulo Gaspar aqui, de Campinas, ele até trouxe, né, essa questão de se cogitar a possibilidade de se pagar uma espécie de aluguel para moradores aí de rua para ocupar. Social, exatamente. Isso. Como o senhor vê? Seria uma possibilidade, realmente? Mais uma possibilidade. Eu acho que não podemos abrir mão de nenhuma possibilidade. Por exemplo, a professora Vanessa falou do Fundo AJA. É uma outra possibilidade. A própria iniciativa privada, a sociedade civil está se organizando para oferecer essas habitações. Mas o que eles conseguiram até agora, que é um início, isso tende a crescer, tende a se desenvolver, vão ser oferecidas 4 habitações. Vão ser 4 habitações a menos, vai estar dando um aproveitamento. Agora você imagina, se a prefeitura conseguisse fazer um acordo com o hotel, o número de apartamentos que tem naquele hotel, quantas pessoas não estariam sendo atendidas com uma alocação social desse tipo? Sim. E outros hotéis, o Opala também, tem o Hotel Opala na Campos Sales também, o prédio está inteiro vazio também, estão tentando vender o prédio, né? Sim. Então, muita coisa aí para ser, mas tem que ter uma ação e uma ação muito bem coordenada, muito bem desenvolvida para a gente fazer isso. O Fabiano... Algumas questões estão acontecendo, mas temos muito outras aí para resolver. O Fabiano Romancini, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui: o centro das cidades vizinhas não está abandonado igual ao centro de Campinas. Um outro ouvinte nosso aqui também, deixa eu pegar o nome, o Jonas, mandou aqui: obrigado. Tem que salvar o centro de Campinas. Campinas não merece isso. Esse senhor está falando pura verdade, elogiando aí o senhor, viu, professor João Veja? Obrigado, muito obrigado. Mas isso, né, é um centro histórico. Campinas tem um centro histórico muito atrativo, uma vida cultural e tem que ser retomado. Também é um esvaziamento histórico. Há quantos anos que nós estamos num processo de esvaziamento? Há quantos anos a Câmara Municipal saiu do centro de Campinas? Algumas instituições saíram do centro de Campinas. A própria Universidade, a PUC, que teve que fechar a PUC Central por conta das obras de restauro lá do solar do Barão de Itapura. O Fórum saiu do centro de Campinas, o poupa-tempo judiciária, despencou a quantidade de salas comerciais que eram alocadas no centro por aqueles advogados que faziam uso do fórum, que estavam ali orbitando em volta do fórum. Sim. Então são tudo questões que vão acontecendo, o poupa-tempo, que também saiu do centro da cidade. Então são todas essas questões, e algumas lojas muito boas que haviam no centro
que fecharam e migraram para os shoppings, Sim. os cinemas. Então, esse esvaziamento é um esvaziamento histórico, não é um esvaziamento que começou agora, que começou na pandemia. Ele já vem de bastante tempo e a situação vai se agravando. E essa questão até que o senhor falou de sair do centro para shopping é uma grande reflexão que deve ser feita, porque para um comerciante sair da região central e ir para um shopping, em tese, é bem mais caro. Ele busca segurança e tal, mas o custo disso, então, saindo daqui para ir para lá, algo de estranho tem que ser feito. Professor João Veide, Deixa eu só falar mais uma coisa. Sim. Nós temos que trazer habitações para o centro de Campinas, trazer habitações socialmente divididas. Nós temos que ter todas as classes sociais morando no centro da cidade. As pessoas têm que estar morando em cima e têm que estar ocupando o centro embaixo. E quem estiver morando em cima vai precisar ir ao supermercado, à farmácia, à padaria, vai precisar usar isso daí. E quem está lá está tomando conta. A pessoa escuta um barulho na rua, ela sai na janela, ela vê o que está acontecendo. E existe essa movimentação, existe essa circulação, existe esse movimento. A pessoa vai a um restaurante, a pessoa vai a um bar, vai a uma lanchonete, vai à igreja, todos esses tipos de atividades. E outra coisa. Isso é que traz segurança. E outra coisa, né, essa professor? Movimentação, as pessoas trazem segurança. Em um mundo em que a gente discute muito a mobilidade pública também, em termos de transporte, você trazendo mais comércios para cá e conseguindo fazer com que essas pessoas trabalhadoras morem também na região central, você também elimina tanto pessoas do transporte quanto dos veículos. Exatamente. Você diminui a pressão no transporte público, essas pessoas podem acordar mais tarde, podem almoçar em casa, tá almoçando junto com os filhos, podem dormir mais cedo, ou então à noite vai sobrar tempo para a pessoa fazer um curso, para se desenvolver profissionalmente, pleitear uma mudança, às vezes, de carreira, de profissão. Então, todo mundo tem a ganhar com isso, toda a cidade tem a ganhar com isso. Diminui a poluição, diminui o barulho, é uma série de benefícios que a cidade tem e a sociedade como um todo vai ter. Sem dúvida. Professor João Veide, urbanista, professor na PUC Campinas, mais uma vez, muito obrigado, viu, professor, em atender aqui a CBN Campinas, a disponibilidade em nos atender agora à tarde. Um abraço para o senhor. Bom, eu que agradeço, um abraço, um bom trabalho para vocês, um abraço a todos os ouvintes da CBN. Obrigado. Agora 3:01.